Tá, Lailson, uma questão é assim, como é que você vê hoje a questão do ensino, mas eu vou falar de um pouco de um pressuposto, tá? Sim, Existe, teoricamente, uma maior autonomia do professor, então, assim, foi passando o tempo, isso foi sendo dado, essa sim, autonomia, pelo menos teórica, mas, ao mesmo tempo, o espaço para cobrança em relação a pais e alunos aumentou na mesma proporção. Então, assim, isso é uma coisa muito clara. Esse é um ponto, e aí eu quero, né, para isso. E um outro ponto que eu quero trazer, que eu acho que, inclusive, fica sendo um trabalho extremamente hercúleo para o professor, e que talvez aí pode ter um nível de frustração em relação a dar aula e tal. Existem alguns pressupostos muito equivocados em relação a aprender, né? Assim, a sim, gente pensa que aprender é como, sei lá, assistir uma série na Netflix, é como jogar videogame, é como jogar bola, né? Assim, sim, isso não é verdade. E eu quero aqui trazer isso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, assim, educação, aprender é um trabalho, assim, dá sim, trabalho, é um sim, investimento, literalmente você construir uma casa. Você vai ter um alicerce, e quando a Lailson traz essa coisa dos assuntos anteriores para poder assistir uma primeira aula dele, é importante a gente pensar nisso. Assim, você É uma precisa, é uma fundação, né, da fundação. casa. E cada coisa que você vai aprendendo é um labor. Quando você lê uma vez, é difícil. Eu trago muito uma coisa quando eu entrei em medicina e li o livro de anatomia, né? O primeiro livro de anatomia, que era o Gray, que é um livro extremamente Grey. duro. A Laílson, assim, a sensação que eu tive quando eu li os primeiros parágrafos era que eu estava lendo em outra língua. Era absurdo, era uma coisa absurda, Mas é que assim. nem na psicologia ler Lacan, por Pois é, exemplo. mas olha, Laílson, Não entende nada. essa foi a minha primeira leitura, certo? O que é que eu fiz? Eu li de novo, fui pegar uma figura, fui olhar um livro, fui falar com o professor, e aí lá quando eu fui ler a 10ª vez novamente, aquilo começou a entrar, né? E assim, a gente tem que começar a parar com essa ideia fantasiosa, por exemplo, né? Não, você não vai assistir minha aula e sair sabendo, porque até para eu dar essa aula eu gastei várias e várias horas para dar essa aula. É, Então é. assim, eu sei que eu fiz um preâmbulo um pouco longo, mas assim, eu Não, queria só que você sedimentasse assim, como é para você a questão da educação hoje no país, assim, pensando nessas coisas que você já está trazendo, inclusive. não. Eu acho que a gente evoluiu em muitas coisas que eu acho que realmente precisavam ser revistas dentro de um pacote, né, de conhecimentos. Assim, primeira coisa, eu uso uma teoria de um colega da área de ensino, o professor Zé Luiz, que ele diz assim, nem o aluno, você não precisa ensinar tudo ao aluno, mas o aluno precisa entender que você precisa passar para ele as principais ferramentas para que ele aprenda tudo depois, né? Então, assim, mas assunto tal tem no livro ele tem 20 capítulos. Não significa que eu tenha que dar os 20 capítulos, mas se eu te der os 5 principais que gerem esse alicerce, para que depois você leia os outros 15 e complete o seu conhecimento, é importante. Esse é um ponto. E a gente ainda vive um ensino no segundo grau, e isso não mudou, de que você prepara o cara para passar em alguns processos seletivos. Chame de vestibular, Enem, não importa. Mudou o Enem, porque agora mede habilidades, mede não sei o que. Para mim, continua sendo o filtro da porta, do portão da universidade, que eu chamo, no caso da UFBA, eu chamo do portão do inferno de Dante, por causa daquela último trecho da poesia que está escrito aqui. Por aqui se vai todas as esperanças, amores. Então, né, ao passar, deixe todas as esperanças do lado de fora, tá certo? Eu digo isso para os meus alunos. Uma aluna ficou chocada. Como é que o senhor diz isso para um professor? Eu digo, porque aqui dentro é a sucursal do inferno, velho, de Dante. Você vai estudar para caramba. Você não pense que acabou seus finais de semana, acabou tudo. Pô, professor, não. Claro que você, sendo uma pessoa organizada, minha mulher, que eu admiro nesse sentido, Cléia tem uma disciplina que tudo que ela vai estudar, ela senta, ela anota, ela faz não sei o quê, ela pega o assunto que vai ser de amanhã, ela estuda antes. Eu não sou assim, eu sou o cara do caos.
Eu sou o cara que sento na aula, ouço, absorvo, vejo. E eu vou arrumar isso daqui a 30 dias na véspera da prova. E consigo. Mas não recomendo esse método para ninguém, entendeu? Assim, não recomendo. Eu acho que você deve seguir. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, e não é, uso essa resposta porque é conveniente, mas não é por isso. Eu não gosto de dar aos meus alunos, embora haja hoje uma facilidade, e no remoto eu tive que fazer isso, dar minhas apostilas, meus PDFs, meus PowerPoints para os meus alunos. Por quê? Porque eles começaram a achar que tudo se restringia ao que estava ali. Aí eu conto a história de um professor de eletrônica, amigo meu, quando eu dava aula na engenharia, que ele estava preparando uma prova e tinha lá um circuito elétrico, transistor, resistência, não sei o quê. Aí eu comecei a identificar. Isso aqui. Aí ele fez assim, poxa, você de química sabe isso? Eu digo, mais ou menos, né? Porque fiz aulas de física e também sou curioso. Aí ele fez assim, velho, você está melhor que os meus alunos, porque meus alunos, assim, né? Eu tenho que ir, o modelo é com 1 transistor, o exercício é com 2, e na prova eu boto no máximo com 3. Porque se botar com 5, os caras levantam e entregam a prova. Aí eu falei assim, você explicou para eles que um celular vagabundo, pequenininho desse, tem 50 mil transistores e que ele vai ter que fazer uma conta para 50 mil? Ele fez assim, já, mas ninguém acredita. Então, tem um pouco disso, tem um pouco de essa evolução, de dar esse salto, os estudantes não deram ainda. Eles são ainda habituados a essa coisa mastigada, todos. Olha, antes diziam que era, quando eu ensinava em faculdade particular, não, é porque esses meninos de faculdade particular, os meninos pagou, passou, não sei o quê, perere, que é também um preconceito estúpido. Tive alunos excelentes nas faculdades particulares, que são hoje grandes profissionais, tanto da engenharia quanto da farmácia, que foram os cursos que eu mais dei aula, assim como tive alunos medíocres na UFBA. Então, para mim, isso não tem nada a ver. Mas a questão de querer mastigado é para todos hoje. Para todos. Olha, se o senhor não entregar uma apostilinha, né, eu vou dar o exemplo para tentar representar isso. Uma aluna de farmácia um dia entrou para mim com um caderninho na mão, um lápis, e disse, professor, me diga aí o que vai cair na prova. Aí eu falei, tudo. Ela fez, tudo como? Eu disse, tudo. Tudo que eu comecei no dia 1º de março até o dia 30 de abril, que é a primeira unidade. Não, professor, estou falando sério. Eu falei, eu também. Ela, mas professor, como é que eu vou estudar tudo? Eu disse, não sei. Eu tenho outras matérias para estudar. Eu disse, eu sei. Ela, mas professor, eu disse, minha flor, vem cá. Quando você entra se matricula na disciplina, é para aprender ou aprender para a vida ou para aprender para fazer prova? Ela virou para mim, professor, tchau, saiu. Então, assim, os alunos não entendem que o que eu ensino na minha sala é o conhecimento para a vida. Agora, eu vou desse conhecimento para a vida. E aí, para a vida, eu estou falando para a vida mesmo. De novo, foi uma evolução. Antes eu ensinava para cair na prova, depois eu passei a ensinar para ser químico, ou para ser engenheiro, ou para ser farmacêutico. Hoje eu quero ensinar para o cara usar para a vida dele. No dia que ele entra na cozinha e dissolve um pouco de sal dentro d'água, ele saber que tem química ali dentro, que tem química analítica ali dentro. Ele só não precisa ficar pensando nisso. Sim. Mas ele tem que entender que tem, entendeu?